Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a doce e maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Que essa misericórdia de Deus venha nos alcançar todos os dias de nossas vidas. É um privilégio estar mais uma vez na casa do Senhor. Nós estamos ao vivo para transmitir essa live, e nós estamos no templo da Igreja Cristã Evangélica, na cidade de Mojuí dos Campos. E queremos, nessa noite, meus amados irmãos em Cristo, partilhar da palavra do Senhor, e com um tema muito propício para esses dias. Eu quero compartilhar nessa noite com você um tema baseado no livro de Jó, no capítulo 1, lidando com as perdas. E antes de entrarmos diretamente ao tema, eu gostaria que você meditasse na letra de um hino, que o nome é Jó. O nome da letra, da música. E antes de ouvir essa música, eu quero convidar você a fazer uma oração. E eu sei que você que está nos acompanhando, provavelmente está com a sua família, e eu gostaria que você continuasse. Chame seus familiares, é muito importante estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, vou fazer aqui uma oração inicial, e convido a você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo, tá bom? Então, feche seus olhos e ore a Deus. Pai Santo de toda a eternidade, Príncipe da paz, o Deus eterno, soberano, nós louvamos, meu Deus, o teu nome, o Deus único de ser adorado, o Deus Yahvé. Pai Santo, muito obrigado pela grande oportunidade e pela essa ferramenta que temos e estamos usando para levar a mensagem de salvação às pessoas, aquelas que estão nos acompanhando, e que essa mensagem vai chegar até elas, ou está chegando até essas pessoas. Pai de infinita graça, toma a direção dessa programação, dessa palavra que vai ser exposta, que vai ser ministrada, e que essa palavra venha alcançar os corações tão necessitados quanto o meu. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos, pelos nossos amigos que estão nos acompanhando. Nós queremos, meu Pai, agradecer o Senhor e pedir a direção do Teu Espírito Santo, que venha, meu Deus, ministrar nessa noite aos corações. Pai Santo, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu vou soltar aqui uma música, que é a música da mediana de Jó. E eu gostaria que você ouvisse atentamente a letra dessa música. Muito bem, vamos lá. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?
eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Aleluia. Muito bem, que hino maravilhoso. Nós louvamos a Deus pelo esse hino tão maravilhoso que fala aos nossos corações. E com muita alegria recebemos como introdução uma letra de um hino tão maravilhoso que conforta nossos corações. É bem provável que você esteja com uma Bíblia bem próximo de você, quem sabe aí do seu lado. Então eu convido você, assim como eu estou com a minha Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó,
nós vamos estar lendo alguns versículos que vão nos dar base para o nosso tema, ok? Então, você já encontrou? Eu vou dar um tempinho aqui para você encontrar aí o endereço. E logo após iremos então fazer a leitura, ok? Muito bem, então vamos lá. Já que você encontrou o endereço, nós vamos fazer a leitura do texto. E de antemão gostaria de esclarecer ou dizer que vou fazer a leitura na Bíblia NVI, a nova versão. Então, talvez vai fazer uma diferença na hora da leitura com a sua Bíblia, mas talvez vai trazer uma clareza do texto melhor para o seu entendimento, ok? Então vamos lá, diz assim o texto da palavra de Deus. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, abre aspas, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Muito bem, versículo de número 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, abre aspas, de perambular pela terra e andar por ela. Fecha aspas. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo dele o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Verso de número 12. O Senhor disse a Satanás, abre aspas, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele, fecha aspas. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados
e eu fui o único que escapou para lhe contar. Vamos então para o verso de número 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Verso de número 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra em oração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que texto maravilhoso para um assunto tão relevante nesses últimos dias. A nível de introdução, eu quero compartilhar com você alguns assuntos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu em particular. É natural que o ser humano, de uma forma geral, tenha ganhos e perdas. E no mundo em que nós vivemos, nós passamos por esse processo, e isso é natural, porque aqui não está condicionado aquele que obedece e aquele que não obedece. Haja vista, nós lemos no texto que Jó foi um homem que era íntegro, diz o texto, e que se desviava do mal. Agora imagine, a história de Jó vai nos trazer, de certa forma, um alento aos nossos corações, pelaquilo que ele passou, nos trazendo lições. Talvez você, meu amado irmão e irmã, familiares que estão nos acompanhando, vai entender perfeitamente esse assunto. Bem provável que você na sua vida já teve algumas perdas. Agora, o grande problema é como você tem lidado com essas perdas. Porque é muito difícil você passar pelas dificuldades, que elas vão acontecer, é uma realidade na vida de todos. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos entender, compreender como lidar com essas perdas. Ainda acompanhando como introdução, eu quero, talvez aqui até compartilhar com vocês. Recentemente, tivemos 2 perdas irreparáveis. A semana passada eu perdi a minha tia, ela veio a óbito, residente na cidade de Ananindeua, minha tia por parte de mãe, e domingo
pela manhã, me acordei com uma notícia muito triste do falecimento do meu avô. E isso me deixou muito triste, porque quando eu saí de Belém, Ananindeua, para ser preciso, eu tive ciência que muitos dos rostos que eu estava acostumado a ver, inclusive de todos os meus familiares e amigos, é bem provável que eu não visse mais, como de fato aconteceu. Então, uma perda irreparável. Agora, como lutar com essas perdas? Agora imagino os meus tios, sobrinhos e primos, que estão passando por essa situação. Talvez você também esteja vivendo, você que está me assistindo, esteja vivendo esses momentos assim, de turbulência. E a palavra de Deus, ela vem como um bálsamo aos nossos corações, nos trazendo aprendizados de como passar ou aprender a lidar com essas perdas. Então, a história de Jó vai nos ensinar. Para que você entenda um pouco melhor daquilo que nós vamos estar compartilhando, os primeiros versículos do capítulo 1, vou ser bem preciso, o capítulo 3, do capítulo 1 ao o versículo 1 e o versículo 3, vai falar um pouco da sua riqueza, daquilo que Jó tinha, daquilo que ele possuía. E o verso 4 até o verso de número 5, vai falar como Jó cuidava de sua família. Então, aquela preocupação de pai, de orar pelos filhos, essa era uma das prerrogativas de Jó. Então, ele tinha esse cuidado com as suas famílias. Pois muito bem, a partir do verso de número 6, nós vamos ver um outro relato. Então, esse relato é sobre o diálogo entre Satanás e Deus, falando a respeito da vida de Jó. E no verso 12 em diante, vai falar das suas perdas. E é exatamente com base nesses versículos que nós vamos compartilhar com você e esse tema. Aguenta aí, não saia do seu lugar. Eu sei que esse é um tempo muito importante, quero frisar isso aqui. E quem está lhe dando esse tempo é Deus. Então, aproveite bem esse tempo, não saia, não desligue seu celular. Fique aí, tire esse tempo. Quem sabe essa palavra vai te trazer um conforto, e eu nem tenho dúvida nenhuma de que essa palavra ela vai edificar você. Muito bem, lidando com as perdas. Vamos direto então ao assunto. Em meio a grandes provações que Deus nos ensina as maiores lições. Veja só, às vezes nós temos uma ideia de aprendizado apenas com as coisas boas, ou testemunhos, ou exemplos, mas nós vamos aprender que é em meio às grandes provações que Deus nos ensina as maiores lições. Então, quem sabe Deus, Ele vai estar lhe ensinando, com base nesse tema, esse texto tão maravilhoso, e vai ajudar você na sua caminhada. Que todos estão passando, tem uma caminhada, e o meu avô, a minha tia, eles concluíram, como mulher de Deus, homem de Deus, concluíram a sua caminhada. E nós estamos aqui trilhando, lutando para
conseguir, então, concluir a nossa missão. Mas enquanto isso não acontece, não chega à conclusão, nós vamos aprender lições vivendo com as perdas até. Então, eu quero compartilhar com você 3 maneiras corretas de lidar com essas perdas, ok? Então, preste bem atenção, o nosso tema é lidando com as perdas, e eu quero compartilhar 3 maneiras corretas de lidar com as perdas, com base no texto. Primeiro, em tudo dá graça. É muito difícil você perder algo e ainda assim dar graças a Deus. Claro que isso não é uma regra. Há muitas pessoas que em meio ao sofrimento dá graças a Deus. Por exemplo, eu vi um áudio do meu avô quando estava discursando, e já mostrei aqui para alguns irmãos da minha igreja, aqui na cidade de Mojuí. Mostrei para alguns irmãos, onde até recebi a visita do pastor Enoque e a sua esposa, e mostrei para ele o meu avô discursando a perca da sua filha. Então ele, na beira do caixão, ele estava pregando. Foi a sua última mensagem, e que mensagem maravilhosa foi essa última mensagem do meu avô. Então, ele estava pregando e agradecendo a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Então, veja só o que eu aprendo com isso. Que precisamos, em primeiro lugar, uma das maneiras é dar graças a Deus. E aprenda isso. Seja grato a Deus, mesmo em meio às perdas. Então, não é fácil, vale a pena salientar isso. Não é fácil, mas é possível, porque é Deus que nos condiciona a ser grato a Ele. Então, você pode sim dar graças a Deus. Então, em tudo dai graças. Perdas materiais e familiares. Essas foram as perdas de Jó. E as suas perdas têm sido diferentes. É bem provável. Por exemplo, tem pessoas que perderam o emprego. Nós estamos vivendo uma crise, além de uma crise de saúde, uma calamidade na saúde pública, isso de cunho global, não é apenas no nosso Brasil, e também uma crise na política e financeiramente, na crise econômica, e que bem provável que isso vai se alargar. Mas muito bem, então, bem provável que você seja uma dessas vítimas. Mas você precisa lidar com essas perdas. Então, uma das maneiras é agradecer a Deus. Jó tinha uma família bem estruturada. Diz o texto, lá nós vamos começar olhando isso, nos versículos de número 1, do capítulo 1, um homem que tinha uma estrutura financeira bem equilibrada. Diz o texto que um dos homens mais ricos do Oriente. Então, Jó era um homem rico e tinha uma estrutura familiar. Seus filhos, diz o texto, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E com toda a estrutura financeira. Então, ele tinha uma família bem estruturada. E além disso, ele era um homem zeloso pelos seus filhos. Diz o texto que ele era um homem que se preocupava com os seus filhos, aquilo que eles estavam praticando contra Deus. Então Jó se posicionava em oração, orando por eles,
pedindo o auxílio deles, em favor deles, a erros diante de Deus. Será que você tem feito isso? Qual o cuidado que você tem? Eu vou fazer uma aplicação agora, porque cabe dentro desse texto, desse momento que nós estamos tratando. Será que você tem feito isso? É uma prática sua? Está cuidando da sua família? E esse cuidado pode vir através da oração. Esse cuidado pode vir pela palavra. Você tem reunido a sua família, mostrado as verdades absolutas que tem na Bíblia? Ou você tem dado crédito a essas aberrações que têm se espalhado como vídeos que têm enganado as pessoas com falsas profecias e falsos testemunhos? Ele perdeu todo o seu rebanho, inclusive seus filhos. Esse homem poderia entrar em depressão, porque tem gente que quando tem uma perda material, principalmente material, algumas pessoas sem estrutura, eu diria até espiritual, e acaba ficando triste ao ponto de desistir e até ter depressão. Veja só, então, esse tipo de comportamento não aconteceu na vida de Jó. Primeiro porque eu vejo, a Bíblia relata que era um homem íntegro, um homem que estava na presença de Deus e que buscava Deus, fazendo a vontade de Deus e até se desviando do mal. Logo, era um homem que estava na presença de Deus e que mostra um homem de fé. Então veja só, ele não baixou a cabeça, eu não vou dizer aqui que ele não ficou triste, que todos nós ficamos, é natural. O que não é natural é você culpar Deus, porque tem gente que faz isso, tem pessoas que agem dessa maneira, por falta de conhecimento das Escrituras. Então tem muitas pessoas, sim, que até procuram um culpado para a história. Às vezes, culpa Deus, culpa o irmão, culpa a esposa, culpa a família. Tem que achar um culpado. E Jó não agiu dessa forma. Jó, ele muito pelo contrário tinha confiança de Deus. Veja só a reação apropriada que Jó teve. Então, muitos têm reações diferentes, de forma diferente. Uns vão chorar, outros vão desistir, outros vão ficar deprimidos. Mas, nós vamos ver aqui, nesse momento do texto, a reação apropriada de um homem que temia Deus. Eu não sei a sua condição. Veja bem o que diz aqui, o versículo de número 20 do texto em que lemos. Você que está com a sua Bíblia, você pode ir lá para o endereço e fazer a leitura comigo. No verso 20, pode ficar acompanhando na sua Bíblia. Ele sente a dor da perda, isso aí é aquilo que Jó sentiu, ele sentiu a dor da perda, mas ainda assim, louvor a Deus. Olha que grande lição, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando através dessa live, a grande lição que Jó
nos deixa. Uma reação apropriada. Eu lembro de uma fala do meu avô, onde ele diz: louvado seja Deus, eu não esperava assim, mas olha, Deus quis dessa forma. Então, meus amados irmãos, a reação apropriada para esse tipo de evento que surge na nossa caminhada, em meio à nossa trajetória, é exatamente louve a Deus. Esses momentos que a humanidade está passando, eu não sei se você tem reclamado, qual o seu posicionamento, quando nós estamos vivendo nos últimos dias, mas o nosso posicionamento deve ser homens com os pés na terra, mas com os olhos fitos em Deus, e os nossos lábios louvando a Deus por tudo que está acontecendo, independente das circunstâncias. Deus não muda, Deus é soberano e Ele tem o comando da história. Eu sempre falo que esses eventos que estão acontecendo nos nossos últimos dias, é a agenda de Deus se cumprindo. Nós estamos dentro da agenda de Deus. A igreja, a noiva de Cristo está dentro da sua agenda. Então isso é um cumprimento. Então, qual é a atitude então correta? Qual a sua reação apropriada para esses acontecimentos? Faça como Jó. O que é que diz lá o verso 20? Você está com a sua Bíblia aberta? O que foi que Jó disse? O verso 20. Ele disse assim: ao ouvir isso, Jó se levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: olha a expressão desse homem, veja a expressão desse homem que teve uma perda irreparável. Aqui não está falando de apenas uma perda de um filho, mas a Bíblia relata que Jó tinha 10 filhos e 3 mulheres. E ainda mais o que havia acontecido era a questão financeira. Então Jó lhe perde tudo, mas a sua atitude é essa. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Olha que maravilha, que expressão, meus irmãos. E que grande exemplo para mim e para você. Eu sei que talvez os meus parentes estejam ouvindo até essa live, e que essa mensagem chegue aos seus corações, para confortá-lo essa perca irreparável desses familiares que nós perdemos, ou melhor, que o Senhor tomou para si. E a nossa alegria, quando eu compartilhava desses acontecimentos, eu enfatizei que a nossa alegria é de saber que é um homem temente a Deus, e a minha tia também. Então, aí está o conforto dos nossos corações, é de saber que essas pessoas estão nos braços do Senhor. Eu quero dizer para vocês que Jó, ele sentiu dor da perda, mas ainda assim louvor a Deus. Que maturidade! Ele declarou que tudo pertence a Deus e não questionou nem um pouco. Veja só, não houve questionamento. Você já ouviu pessoas dizerem: eu não aceito? Essa pessoa não teme a Deus, não compreende as Escrituras, não tem conhecimento de que Deus está no controle, que Deus
que Deus é soberano e que ninguém questiona os seus atos, as suas decisões, é Deus que toma. Veja só, ele declarou que tudo pertence a Deus, não questionou e não pecou contra o Senhor. Mais uma vez aqui, esse herói das Escrituras, Jó, é um homem que nos dá tamanha lição, e que eu quero dizer para você, meu amado irmão, fique com essa lição no seu coração. Sabe por quê? Porque eu vou ter perdas, você vai ter perdas. Aprenda a lutar com as perdas. Louve a Deus, agradeça a Ele, em meio a toda essa tragédia. Seja uma pessoa grata ao Senhor. Então, não desanime, nem culpe Deus. Tem gente que diz que não aceita situação, questiona. Aqui Jó não questiona, é um homem que louva a Deus. Que lição! Agora, uma prática. Como você lida com as situações inesperadas? É porque as situações acontecem e não está programado, mas na nossa agenda não. São assuntos que acontecem, são eventos que acontecem e que traz surpresas. E às vezes nós nos deparamos com essas situações e ficamos, às vezes, de mãos atadas, até sem saber para onde correr, para que rumo tomar, que decisões nós devemos tomar. Eu quero dizer, meu amado irmão, meu amigo, que você que está me assistindo, o lugar correto é fazer como Jó, é ser um homem ou uma mulher de Deus, que a sua fé está firmada em Deus, porque Ele é o nosso consolo. E Jó está correto. Quando surgiram as perdas inesperadas, Jó soube lidar com essa situação. Então, devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, favoráveis ou não. Porque tem gente que agradece a Deus, tem pessoas que têm essa prática de agradecer a Deus quando tudo está bem. Mas quando tem uma situação adversa, ele não consegue fazer isso. Porque ele entende que Deus existe para abençoar ele. Que Deus existe para, de fato para nos abençoar. Mas Deus tem o domínio da história nas suas mãos. Está lá na sua agenda. E nós vamos passar por isso. Lembrar que tudo o que possuímos é transitório. Guarde bem essa palavra. Tudo que temos aqui na terra é transitório, é passageiro. Tudo vai ter fim. Tudo. Entenda isso. Sempre podemos aprender a depender mais do Senhor. Você tem dependido de Deus. A sua dependência está em Deus, porque as pessoas quando perdem, por exemplo, uma pessoa quando perde um emprego, ele acha que está tudo acabado, porque a pessoa depende de um emprego. A sua condição financeira, ele está muito assustado por uma perda financeira, porque ele depende apenas desse emprego, dessa renda. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, fique com essa palavra no seu coração. Dependa de Deus, que Ele é o dono da história. É Ele que comanda o universo e é Ele que cuida de você. Amém? Fique com essa palavra. Deus cuida de você. É Deus que cuida de você. Se alguém está empregado, é bênção de Deus. E se desempregou, meu irmão, confie no Senhor. Dependa de Deus. Segundo ponto. Aceitar a realidade da perda. Veja só, primeiro ponto, em tudo dai graças. Aprenda isso. Seja a situação certa ou adversas, favorável ou adversa, aprenda a agradecer a Deus. Em segundo lugar,
aceitar a realidade das perdas. Então, nós precisamos aceitar. Por exemplo, perda da saúde. Nós estamos vivendo um caos na saúde. Isso é um fato. Estamos vivendo esse caos na saúde. E o problema é que nós não estamos acostumados a lidar com essas situações. Mas nós precisamos aceitar a realidade das perdas. Para você compreender um pouco mais, eu vou contar uma história de uma mulher, uma história até um tanto dramática. Uma certa senhora, ela saiu para ir no hospital fazer uma consulta de rotina, e ela estava se sentindo muito mal, e o médico pediu para ela fazer alguns exames, e ela realizou todos esses exames, e depois ela foi em busca do diagnóstico. Então, aquela senhora, ela foi diagnosticada com câncer no útero, e já avançado. Eu me lembrei da história dele, filha do pastor Jaime, que também morreu exatamente pela essa doença que tem matado muitas pessoas. Então, aquela mulher, ela recebeu aquele diagnóstico e foi para casa. Triste, mas era uma mulher confiante em Deus. É claro que ela sentiu tristeza, mas sabe qual foi a atitude daquela mulher? Ela começou a buscar Deus em oração, confiante. Ela viveu assim. Nós vamos perceber que em meio a essas situações, nós vamos encontrar dentro dessa caminhada situações assim, adversas. E aquela mulher, ela foi para casa, mas a atitude dela foi de buscar a solução em Deus. Veja só. E ela retornou, houve o retorno ao médico, e aquela mulher foi definhando, e um certo dia ela chegou a piorar, ficou gravíssima a situação dela, e ela foi internada no hospital. E aquele médico que atendeu continuou dando assistência àquela senhora, e a situação dela era tão crítica que o câncer teve a proeza de comer as suas partes genitais, e ao ponto dela defecar pela boca. Aquela mulher, ela já defecava pela boca. Imagine que situação, meus irmãos. As fezes saíam pela boca, aquela mulher definhando. E aquele médico perdeu ali o contato, foi transferido para um outro hospital, bem provavelmente. Teve a oportunidade de continuar cuidando daquela senhora. Mas passaram alguns anos, um certo dia, aquela mulher, ela saiu, Deus trouxe a sua saúde de volta. Ela saiu daquele hospital e numa outra consulta, porque ela precisava retornar, e ela se deparou com aquele médico. E aí ela disse: você sabe quem sou eu? Você lembra de mim? E aquele médico disse: não, eu não estou lhe conhecendo. E ele continuou indagando, e a mulher querendo que ele reconhecesse, e ele não reconheceu. Ela disse: eu sou a paciente Maria das Graças. Viu aquela mulher agora corada, restaurada. Isso é o poder de Deus, meus irmãos. Mas aquela mulher não desistiu. Uma perca de saúde, ela entrou numa situação tão deplorável, assim como aconteceu na vida de Jó. Como se não bastasse, voltando aqui para o nosso texto, Jó perdeu os filhos, os bens,
E Deus permitiu que Satanás o afligisse todo o seu corpo. Não é diferente daquela mulher que foi atingida pelaquela enfermidade. E quem sabe a sua situação, meus irmãos, que Deus o livre, mas tem muitas pessoas vivendo em umas situações assim adversas, na área da saúde. E foi isso que aconteceu com Jó. O seu corpo com feridas. Ele sentiu na pele, literalmente, a dor daquela provação. Veja só. Literalmente, ele sentiu a dor na pele. Diz a história que aquele homem, o corpo dele, ficou cheio de chagas. Na saúde, já não bastasse Jó perder seus filhos, seus bens. Veja que tristeza, meus irmãos. E aceitar a realidade da perda é uma das coisas que Deus precisa nos ajudar a reconhecer. Não é fácil, a aceitar, a entender que Deus é que está conosco. O verso de número 4 a 8 vai fazer esse relato que Jó sentiu na pele a dor daquela provação. Qual foi então a reação de Jó? Veja bem, ele, além de perder seus filhos, seus bens, agora ele também perdeu a sua saúde. E a coisa está chegando no extremo. A sua reação. Vamos ver então a sua reação. Deus estava provando o seu servo. Preste bem atenção. Talvez você não é uma pessoa que sirva a Deus. Agora imagine, Deus está provando um servo. Diz a Bíblia que era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus agora prova o seu servo. Mas por que então provar um homem tão íntegro? Porque a vontade de Deus não está condicionada à nossa vontade. Entenda isso. Eu vou repetir para você entender melhor. Não esqueça, a vontade de Deus não está condicionada aos nossos desejos. O seu desejo é o seu desejo, mas Deus tem o desejo dele, que é soberano, tem o desejo para os seus filhos, para a humanidade. Lembre disso. E Jó então está sendo provado. A mulher de Jó não entendeu e fez acusação popular de que Deus é injusto. Veja só. E a mulher de Jó entra na cena da história para também nos trazer lição. Porque tem pessoas que estão passando por essas situações, sendo provadas, e até acusando Deus de ser injusto pelos acontecimentos. Você acha que Deus é injusto? Qual o seu posicionamento? Eu tenho a resposta para você. A Bíblia diz que não há um justo sequer, e que não merece nenhum favor de Deus. Nós vivemos pela sua imensa graça e misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ou as misericórdias de Deus, são as causas de nós não sermos consumidos. Nós precisamos aprender isso. Então, Deus não é injusto. Jó aceita a realidade daquela difícil situação e se coloca em submissão à vontade de Deus. Veja só. Você precisa aceitar a realidade e se colocar à disposição de Deus. Tá? Então, em meio a toda essa tragédia, nós vamos ver lá no versículo de número 10. Olha o que diz o 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família, e de tudo o que ele possuía? Tu mesmo tens abençoado tudo aquilo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão se espalhando por toda a terra. Satanás questiona isso, porque ele diz que Jó não vai blasfemar, não blasfema contra Deus, porque ele tem as coisas, ele tem os bens materiais, tem condições financeiras. Mas Jó, em tudo isso,
que aconteceu na sua vida, a perda das famílias, dos seus familiares, dos seus bens, a sua saúde. E sabe o que aconteceu? Qual foi a atitude? Olha só, aceitar a realidade das perdas. Em tudo isso, Jó não murmurou contra o Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, irmã, meu amigo, você que está nos ouvindo, não murmure. Aprenda a aceitar a realidade das perdas. A morte é uma realidade para nós. As perdas é uma realidade para nós. Então nós precisamos aprender a lidar com essas perdas. Ok? Aceitar a realidade delas. Você está trabalhando, está empregado, mas se porventura você perde o seu emprego, aceite. Bem, você tem situações que a pessoa não faz por onde permanecer no emprego, mas tem situações que você faz a sua parte com o seu patrão, mas você é demitido, como tem saído notícias de que as empresas estão reduzindo o quadro de funcionários. E é notório essa crise que o mundo está vivendo. Então, a maioria das empresas, elas não tem recurso suficiente para atender os seus funcionários, ok? Então, nós precisamos, não murmurar contra o Senhor, mas ser grato a Ele. Aprenda a lidar com a realidade das perdas, ok? Então, faça isso. Então, uma prática. Como nós devemos, então, praticar isso? Como devemos praticar em meio a essas perdas? Aceitar a realidade das perdas? Como nós devemos praticar? O justo precisa confiar em Deus, mesmo quando sofre. Preste bem atenção nisso. A nossa confiança em Deus não depende daquilo que nós temos ou daquilo que recebemos de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Veja só. O justo precisa confiar em Deus, mesmo quando sofre. Tem gente que confia em Deus e fala que tem a confiança em Deus, que a sua fé está depositada em Deus. Mas quando chega esses momentos de sofrimento, ele começa a questionar. Entendemos que a história de Jó perfeitamente, que ele deu graças a Deus e que ele aprendeu a aceitar a realidade dessas perdas. Então, entenda isso. Então, como devemos fazer? O justo precisa confiar em Deus mesmo quando sofre. Deus sempre tem o propósito em tudo o que faz. Deus não faz nada aleatório, entenda isso. A agenda de Deus, ela vai se cumprir. Você precisa entender. A agenda de Deus vai se cumprir e não depende de você. Não depende de mim. Não depende de outro sistema. Deus é soberano. É o Deus criador e sustentador. Entenda isso. Então, Deus sempre tem o propósito em tudo que faz. Deus, para realizar os seus planos, Ele não depende de você, não depende de mim. Ele é soberano. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Se porventura, isso que está acontecendo, essa crise na saúde, crise na economia, na política, dentro da sociedade, crise familiar. Então, em todas essas crises, sempre vai ter uma grande lição para mim e para você. Entenda isso. Vai vir lições. E aprenda como eu devo aprender a realidade e aceitar os planos de Deus. Ok? Mas Deus te ama. Lembra que Ele amava Jó, amou Jó, assim como Ele me ama e ama você, mesmo com as perdas. Deus está no comando, meus irmãos. Deus está no comando, Ele que dirige a história.
E nós vamos procurar viver na dependência do Senhor, se desviando do mal, entregando nossas vidas ao Senhor. Se você, porventura, que está me ouvindo, é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, esse é o momento. Não perca a oportunidade. É o momento de você se voltar para Deus, conhecer a Deus, saber quem Ele é. Eu até entendo, às vezes, as fragilidades de muitas pessoas, porque não tem o conhecimento bíblico, não tem o conhecimento de Deus. Está perdido. Procurem Deus. Terceiro e último lugar. Não saia daí. Me acompanhe até o final. Terceiro lugar, terceiro e último. Entender que Deus é soberano para nos provar. Viu só? Ele estava falando um pouco da soberania de Deus, e Ele de fato é soberano. Eu quero dizer para você que Ele tem o poder para nos provar. E você sabe, todas as vezes que nós realizamos uma prova, é natural acreditarmos e pensarmos que nós vamos ser aprovados, ou aprovados. E isso, nós estamos vivendo uma prova. A nossa caminhada é uma prova. E Tiago diz isso, que aqueles que forem aprovados, eles vão receber o prêmio. E você precisa entender que Deus é soberano para nos provar. E Deus nos provando, a ideia e o que somos desafiados é ser aprovados. Então, dentro dessa proposta de Deus de nos provar em situações adversas, o nosso desafio é ser aprovados. Não tem esse conhecimento de Deus, busque a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Entender que Deus é soberano para nos provar. Perda de credibilidade. Sabe, Jó perdeu a sua credibilidade por confiar no Senhor. No restante do livro, acontece um debate entre Jó e seus amigos. Os amigos acusam de estar sofrendo como consequência de seu pecado, o que não era verdade, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Então veja só, meus amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, me assistindo, um homem que foi acusado pelos seus amigos. Então Jó até teve perda de credibilidade. Já passaram a não acreditar em Jó, achando que ele tinha pecado e que toda aquela tragédia no meio dessas pessoas, no meio da família de Jó, eles entenderam porque Jó estava cometendo pecados contra Deus. E olha, tem muita gente pensando isso, até mesmo dentro da igreja de Deus, pessoas que estão na igreja e que quando passam por dificuldades, situações adversas, muitos acusam que aquela pessoa está em pecado e que Deus está provando ele por causa do pecado. Eu quero te dizer, meu irmão, refutar essa mentira, porque mesmo está aqui a prova. Deus está provando um homem justo, íntegro. E isso não é verdade. Nem todo mundo que está passando pela prova está em pecado. Tem muitas pessoas, sim, que Deus está tratando do seu pecado em meio às provas. Mas esse homem não tinha pecado, então ele perde a credibilidade. Você percebe comigo que no primeiro ponto que nós falamos, primeiro ponto, em tudo dar graças, Jó perdeu bens materiais e seus familiares. No segundo ponto, a perda foi de saúde, da sua própria saúde. E nesse terceiro ponto, ele perdeu
a credibilidade. E seus amigos questionam. Jó perdeu a sua reputação de homem íntegro e acabou sendo julgado injustamente. Veja só. Aos próprios olhos daquelas pessoas, Jó era um homem que estava abatido, perdeu os seus bens materiais, estava numa calamidade porque estava em pecado. Então ele perde a credibilidade. Um último amigo, Eliú, corrige corretamente a Jó. Por fim, o Senhor o repreende e questiona suas palavras. Deus demonstra que sofrimento é uma oportunidade para moldar o nosso caráter. Veja bem, mediante todas essas perdas, eu vou repetir para você entender. Deus demonstra que sofrimento é uma oportunidade para moldar o nosso caráter. Às vezes, com as perdas, é que nós vamos aprender grandes lições. Vai haver mudança, e mudança para melhor, em meio às tragédias. Não esqueça disso. Aprenda com a história de Jó. Reação apropriada com a perda da credibilidade. Olha, veja qual foi a reação de Jó. Eu quero que você que está com a Bíblia, você vai lá para o capítulo de número 42 de Jó. Número 42, capítulo. Vamos ler alguns versículos para dar base, sustentabilidade naquilo que nós estamos falando, para você aprender essas lições. Então, o capítulo é de número 42. Eu vou ler para você aqui, Jó 42. Eu vou estar lendo o verso 1 a 5, para você compreender. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Olha que palavra. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem o conhecimento? Certo é, falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber. Verso de número 4. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Que maravilha, meus irmãos. Que palavra desafiadora. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lembra que eu falei ainda há pouco? Deus é soberano e Ele cumpre com a sua agenda. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está no controle. E Jó agora entende perfeitamente. Veja só que grande lição para todos nós. A vida desse homem, aprendendo a lidar com a realidade das perdas. Acompanhe essa música no o fundo musical, onde nós vamos estar fazendo a conclusão dessa mensagem. Já Jó finalmente entende e reconhece que Deus é soberano para fazer o que quiser com as suas vidas, com a sua vida. Embora não tenha nenhum prazer no sofrimento humano, ele prova a sua fé. Que às vezes as pessoas vão distorcer a palavra de Deus, achando que Deus tem prazer no sofrimento do ser humano. Não, você sabe qual é a grande lição que nós temos da provação, das perdas? Sabe qual é? É provando a nossa fé.
Sabe, o sofrimento tem ausência de fé, mas para uma boa parte, o sofrimento é um aperfeiçoamento da fé. E é exatamente o que nos ensina a história desse homem que está na Bíblia. Então, embora não tenha nenhum prazer no sofrimento, Deus prova a fé. Prova a fé desse homem. Então, como então podemos praticar algo que vai agradar a Deus em meio a todo esse sofrimento, essas perdas? Como? Devemos adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelo aquilo que Ele faz. Olha aqui, que palavra tão maravilhosa. Já imaginou se Deus quiser provar a sua fé como a de Jó? Seja perseverante e conheça que a sua vida pertence ao Senhor. Viva sempre para Ele. Se você é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, você tem a oportunidade, mesmo onde você esteja, de entregar a sua vida ao Senhor, ou de se reconciliar com o Senhor. Sabe, para você aprender a lidar com as perdas, você precisa ter a sua vida nos cuidados de Deus. Você precisa conhecer o Deus soberano. Você precisa entender quem é esse Deus. Assim você vai ter condição espiritual, você vai ter condições de superar as dificuldades e sabendo lidar com elas. Mas só em Deus. O ser humano ausente de Deus, ele vai sofrer, e a sua esperança foi por água abaixo, porque a sua confiança está naquilo que você tem. Então, você tem a oportunidade de confessar Jesus Cristo como seu Salvador e colocar Deus no centro da sua vida, e você depositar a sua confiança nessa mensagem. Viva sempre para Ele, independente das circunstâncias. Viva para o Senhor. Eu quero concluir dizendo que devemos adorar a Deus pelaquilo que Ele é, e não pelaquilo que Ele faz, e não somente pelaquilo que Ele faz. Tem pessoas que seguem a Deus, que estão na igreja, porque entendem que pode o beneficiar. Não seja interesseiro, entregue a sua vida ao Senhor, sirva a Ele de todo o coração, e você verá, sentirá os cuidados de Deus para com você. Jó mostra que Deus não é corrupto, nem compra a adoração. Entenda isso. Deus não está interessado numa falsa adoração. Deus está interessado nos verdadeiros adoradores, naqueles que adorem em espírito e em verdade. Se porventura você é um daqueles turistas dentro das igrejas, você tem a grande oportunidade nesta noite, meu amado irmão, de entregar sua vida a Deus e ter um compromisso com Deus. É Ele que é o nosso auxílio e nosso socorro bem presente. Entenda essa verdade. Deus não é um Deus corrupto, e Ele não está interessado numa falsa adoração, mas Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Entenda isso. Devemos reconhecer a sua soberania. Deus é soberano, não esqueça disso. O livro termina com a restauração completa da família de Jó e dos seus amigos, porque ele ora, baseado nos textos de Jó 42, 6, nós vamos ver. Olha o que diz o versículo 6 do texto que nós lemos: pois isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo do pó e na cinza. Vai falar da restauração da vida desse homem. Sabe por que isso acontece na vida dele, de Jó?
a restauração, porque esse era o propósito de Deus. E Jó passou pela prova, e Deus nos dá condições de passar pela prova, independente do que irá acontecer. Deus está conosco. Se porventura você ultimamente teve essas perdas irreparáveis, e você tem sofrido por isso, eu quero que você faça como Jó. A nossa atitude deve ser como a de Jó. Buscar auxílio em Deus, independente das circunstâncias. Vivermos com Deus. Viver a fidelidade com Deus, independente das circunstâncias. Meus amados irmãos, você que está me ouvindo, você que está me assistindo através dessa live, entenda perfeitamente. O que Deus quer de mim e de você é a fidelidade. É de pessoas que sirvam a Deus com coração íntegro. E que independente das circunstâncias, estejamos com o Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, em meio às crises, a crise financeira, a crise política, a crise familiar, crise na saúde, o que tem abalado o mundo. Entenda perfeitamente, sirva a Deus de todo o coração. Para finalizar, eu quero dizer a você que, se porventura você foi tocado pela essa mensagem, e que dela você pode tirar grandes lições, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, seremos salvos. E com a boca se confessa e com o coração crê a respeito da salvação. Sabe, se porventura você é uma pessoa que não sente os cuidados de Deus, que não sente a proteção de Deus, e que sua esperança estava em coisas secundárias, nas coisas desse mundo, pautada muitas das vezes na sua conta financeira que está no banco, ou até mesmo no emprego, ou por saúde, eu quero dizer a você, meu amado irmão, irmã, amigo que está nos assistindo, coloque a sua vida sobre os cuidados de Deus, e eu vou estar orando. E se porventura você quer se reconciliar, onde você esteja, ou mesmo tomar uma decisão de servir a Deus, você vai orar comigo, você vai fazer essa oração. Eu convido você que é cristão, que serve a Deus, é um servo de Deus, uma serva, feche seus olhos e entre comigo em oração. Nós vamos estar orando por essas pessoas que desejam se reconciliar, que desejam entregar a sua vida ao Senhor, e pelas pessoas também que tiveram perdas. Vamos estar orando por essas pessoas, orando pelo nosso estado do Pará, pelo nosso Brasil e pelo mundo, ok? Então, feche seus olhos, oremos. Pai bendito e soberano, nós te agradecemos, meu Deus, pela essa mensagem tão maravilhosa e tão propícia para esse momento de tantas perdas. Pai Santo, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Eu quero, meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em favor do teu povo. Pai, nós sentimos o cuidado do Senhor para com teu povo, mesmo em meio à tragédia, nós conseguimos ver com clareza as tuas mãos, meu Deus, tão poderosa, cuidando do teu povo. Agora, meu Deus, eu quero apresentar essa pessoa que está me assistindo através da live, porque o Senhor é um Deus que sonda os corações
E eu quero te apresentar essas pessoas que, se porventura a sua confiança está em outra coisa qualquer, menos em Deus, e que a partir de agora ela entendeu a mensagem, os seus olhos foram abertos e ela conseguiu ver a mensagem e entender, e que ela precisa depender do Senhor, e que se ela não tem o Senhor como centro da sua vida, meu Pai, atenda a oração de arrependimento dessa pessoa, e que essa pessoa que está me assistindo, e que ela entendeu que ela precisa servir a Deus, ser uma pessoa justificada, meu Pai, pelo Senhor. Faça esse grande milagre, meu Deus, operando na vida dessa pessoa que não te conhece. E se porventura alguém que queira se reconciliar, que vive com esperança nesse mundo de dias melhores, e que não tenha confiança no Senhor, e que luta com as suas próprias forças, e que nessa noite ela venha se voltar ao Senhor e venha confiar em Ti, o único Deus soberano, Pai Santo de infinita graça e bondade. Meu Deus, eu quero te apresentar a Tua igreja, meu Pai amado. Oh Deus, cuida da Tua igreja, Senhor, como o Senhor tem cuidado, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor sonda a igreja, anda no meio da igreja, e é que cuida da igreja, meu Pai. Ó Deus, desafia a Tua igreja, cuida da Tua igreja, desperta a Tua igreja para Te buscar, meu Deus. Pai de misericórdia, eu sei que todos esses eventos que estão acontecendo e que vão acontecer, faço parte da agenda do Senhor. Pai de infinita graça, obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado. Mas eu te peço, meu Pai, pelo nosso Pará, Deus, tenha misericórdia do nosso estado, pelas nossas autoridades, familiares que têm perdido seus entes queridos, e que têm sofrido por essas perdas irreparáveis, e que não estão sabendo lidar com essa situação. Mas, meu Pai, traz alento a esses corações. Deus de infinita graça e de misericórdia, eu quero também, ó Deus, apresentar o nosso Brasil. Deus de infinita graça, nossas autoridades. Pai Santo, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, meu Deus, da Tua igreja, Pai. Deus amado, seja com nossos governantes em todo o nosso país. Deus, eu sei que o Senhor está no controle da história, o Senhor permite inúmeras coisas acontecer, assim como o Senhor permitiu que acontecesse na vida de Jó. Meu Deus, tenha bondade para conosco. Te apresentamos o mundo. Tenha misericórdia dessas criaturas que o Senhor criou, e muitos deles já são seus filhos, e que a mensagem de salvação chegue a esses corações. Tenha bondade, Senhor, para conosco. E eu sei que o Senhor é tão misericordioso, por isso que ainda estamos aqui, por causa da Tua misericórdia que não acaba. Ó Deus de misericórdia, nos ajuda, Senhor, nesse momento, compreender essas verdades. Pois assim, meu Deus, eu oro, agradecido no Senhor. Glória, o Senhor nos garante. Pai de infinita graça, pois eu oro em nome de Jesus, o nome todo-poderoso, que venceu a morte, que ressuscitou e vive e está no trono para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, fica a minha palavra aqui de agradecimento. Obrigado por nos acompanhar através dessa live, e espero que essa palavra tenha falado em seu coração, ou em vossos corações, e que permaneça
confiando no Senhor. Ok, meus irmãos? Meu muito obrigado. Nós estamos transmitindo as nossas programações a terça-feira. Vamos passar a transmitir terça-feira. Mas pela manhã estamos transmitindo direto aqui do templo, aquele momento da IBD, trazendo uma palavra a você. E também domingo à noite às 19h30. Então você pode nos acompanhar pelo Facebook. Também nós temos o canal o Evangelho Reformado em Evidência. Então você pode entrar lá. Eu vou repetir: o Evangelho Reformado em Evidência. Então essa mensagem que você ouviu hoje, ela irá lá para o nosso canal. Então você pode nos acompanhar. Ok, meus irmãos? Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Um grande abraço a todos e fique na paz do nosso querido Deus. Amém.